Olá, somos alunos do curso de Ciências Contábeis da URGS e vamos apresentar sobre o tema Trabalho e Renda do periódico Políticas Sociais, Acompanhamento e Análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para contextualizar a apresentação, veremos o Brasil em 2022. A economia ainda se recuperava após a grande queda do Produto Interno Bruto, o PIB, que caiu 3,3% em 2020. Em decorrência da Covid-19, a pandemia que afetou a todos. Mas em 2021 já houve um crescimento de 5% e em 2022 já marcava 2,9%. Com isso, ajudou o mercado de trabalho com menores taxas de desemprego e maior estabilidade, comparado até os anos anteriores à pandemia. Mas alguns fatores negativos ainda continuam, como o grande número de pessoas desocupadas e a distribuição desigual de renda do trabalho, assim sendo preciso, por meio de políticas públicas, promovendo oportunidades e proteção social aos mais afetados. Sendo assim, a nossa apresentação terá por objetivo mostrar e trazer discussões com base em dados disponíveis até o fim de 2022 em relação aos fatores que determinam os principais indicadores do mercado de trabalho e a situação do nosso país sobre as políticas públicas de trabalho e renda. Bom, começando com o tópico Variações na ocupação e no rendimento do trabalho, desde 2015 o mercado de trabalho brasileiro vivencia cenários de crise e estagnação, mas em decorrência da pandemia no início de 2020 foi visto um cenário ambíguo, porque era bom, pois a taxa de desemprego teve queda, mas ruim pelo motivo de crescimento absurdo de trabalhos informais, retração da renda média de trabalho e na manutenção de desigualdades históricas. Analisando profundamente o tema de desocupação, como é possível ver através dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, vemos no gráfico 1 a taxa de desocupação da força de trabalho entre o período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022, onde é possível ver um alto pico de 14,7% em janeiro de 2021 e após isso uma grande queda até o período de setembro de 2022. Isso tudo ocorreu devido ao crescimento de população ocupada em relação à força de trabalho total durante o ano de 2022, como podemos ver no gráfico 2. Na comparação interanual de outubro de 2021 a outubro de 2022, houve um crescimento de 4,7% da população ocupada e de 1,23% na força de trabalho total, onde essa é possível ver o início de uma retração após o alcance do pico de 100 milhões de brasileiros, ocorrido pela primeira vez. E ainda com os dados fornecidos através do novo Cadastro Geral de Empregados, registrou-se o crescimento da ocupação formal, ou seja, trabalhos com carteira assinada de forma gradual, onde podemos identificar que no período de 2022 surgiram 2 milhões de vagas e vendo através da linha interanual um crescimento de 5% de 2021 para 2022. Em relação a dados mais detalhados em relação à desocupação, como vemos na tabela 1, é referente ao quarto trimestre de 2020 ao quarto trimestre de 2022. E assim houve grande queda das taxas no último ano, comparado aos todos os segmentos. E vendo minuciosamente, nota-se que por mais que o Nordeste tenha tido uma grande e maior queda de 3,8 pontos percentuais, ainda é a região com maior número de desocupação. E referente ao gênero, os dois tiveram queda, o feminino com 4,1 e o masculino com 2,5, mas ainda o sexo feminino sempre tendo a maior índice. E sobre os termos raciais, pessoas brancas tiveram uma queda de 2,8 e os não brancos, ou seja, pretos, pardos e indígenas, 3,5, mas continuando superior a pessoas brancas. E em relação à idade, é perceptível que o quarto trimestre de 2020 a 2022 houve uma queda gradativa em todas as idades, destacando que a taxa maior, ou seja, a de jovens entre 18 e 24 anos, se prevalece entre as outras devido à baixa procura de emprego. O fator do nível de educação
nota-se que mesmo aqueles que não têm ensino superior, houve grande queda também, como pode ser vista a queda de 24 pontos percentuais nas pessoas de ensino médio incompleto na comparação interanual entre o ano de 2021 e 2022. E agora, observando a tabela 2, que é relacionado a dados da população ocupada por setores, a variação interanual entre o quarto trimestre de 2020 ao 2022, a gente pode observar que desde 2020 sofre uma grande variação. Alguns setores aumentam, outros decrescem, ou até mesmo passam pelas duas situações. Mas vendo minuciosamente, entre o terceiro trimestre de 2022 ao quarto do mesmo ano, houve grande queda nos setores de serviços pessoais, comércio, administração pública e serviços domésticos, e tiveram um grande aumento significativo foi a indústria extrativa e transporte. Agora entrando profundamente na parte do tema de rendimento habitual médio do trabalho e tendo como base os dados fornecidos da mesma fonte dos gráficos anteriores, mesmo com a pandemia, o quarto trimestre de 2020 se encerrou com renda média brasileira sendo R$ 2.960,80, pois a maior parte que teve desocupação e desemprego eram de setores com salários péssimos e permaneceu aqueles com rendas maiores. Além de que as pesquisas feitas no segundo semestre de 2020 foram feitas por telefone e muitos não responderam, o que pode ter causado alguns resultados alterados. Mas, continuando, após um ano, no encerramento de 2021, houve uma enorme queda de 10,8% na renda média, sendo de R$ 2.641. Isso devido à volta de trabalhos informais. E com isso, no ano de 2022, o rendimento veio se reestruturando e havendo um aumento interanual no quarto trimestre, de 8,3%, com a renda média sendo de R$ 2.861. Sendo assim, a renda média mensal da massa de rendimentos, onde se inclui todos os salários e ganhos declarados, no encerramento do ano de 2021 foi de 247,7 bilhões de reais, enquanto em 2022 houve um alavancamento do crescimento de 12,8%, o maior registrado desde 2019, que se encerrou com 279,5 bilhões de reais. Vendo agora o gráfico que consta na apresentação, que se refere ao rendimento médio dividido pelo vínculo da ocupação, ou seja, do setor público, privado sem carteira ou privado com carteira, o de cargo público foi o que teve menor crescimento no quarto trimestre de 2022. Dificilmente ultrapassou os outros e teve uma queda considerável no fim de 2021 e do início de 2022. Ainda assim, o de vínculo privado sem carteira, ou seja, trabalho sem carteira de trabalho assinada ou informal, foi o que teve maiores oscilações, com comparação interanual de 2021 a 2022, com crescimento de 12,3%, sendo com maior rendimento. Já os de vínculo privado com carteira se encontram entre os dois, possui uma certa estabilidade, mas apresentou uma queda no ano de 2021 e desde então até o final de 2022 houve um crescimento de 6,2%. A partir disso, vendo a tabela 3, com o crescimento do rendimento por diferentes recortes populacionais, podemos concluir que, por regiões brasileiras, as regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram maior crescimento, de 14,1 pontos percentuais e 13,5, e já a região Nordeste, Sudeste e Sul, ambas se recuperavam até então, que em 2022 cresceram positivamente. Já em relação ao gênero, o feminino ainda persiste em ter um menor crescimento que os homens. E nas faixas etárias, pessoas entre 25 a 39 anos tiveram maior crescimento entre todos, alcançando 13%, enquanto os de menor crescimento foram os adultos entre 40 e 59 anos, de 6,1 apenas. Enquanto isso, as pessoas que não são chefes de família tiveram uma recuperação mais rápida e maior crescimento que os que são chefes de família. E em relação à escolaridade, todos obtiveram um crescimento maior que 7%,
onde as pessoas do fundamental e ensino médio completo se recuperavam ainda no início de 2022. E por último, trabalhadores tanto da região metropolitana ou não se recuperaram somente a partir do segundo semestre de 2022, tendo no quarto trimestre um crescimento ultrapassando o dobro de ambos. Logo, para concluir esse tópico, a gente pode observar que o mercado de trabalho do Brasil vem se reerguendo aos poucos em relação à ocupação e menor taxa de desocupação, ou seja, um crescimento em trabalhos formais. E conforme os dados analisados, é possível identificar ainda problemas estruturais no país. Porém, mesmo com essa recuperação, ainda há um grande número de pessoas desempregadas, algumas à procura de emprego no período maior que um ano, ou até então trabalhem, mas de forma informal e que seja precário a situação. Pessoas trabalhando sem poder dos direitos trabalhistas e, portanto, existe ainda uma grande demanda por novos meios e chances de emprego para oferecer à população e um bem-estar de vida melhor. Bom, falando um pouquinho agora sobre o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e as suas demonstrações contábeis. Bom, para início a gente tem que entender que o FAT ele tem um histórico de desequilíbrios contábeis desde 1990. Isso foi mais ou menos na mesma época da criação do Fundo Social de Emergência, que foi criado em 1995, e depois de um tempo foi renomeado para a Desvinculação de Receitas da União, DRU. Esse programa foi nada mais, nada menos do que a desvinculação orçamentária sobre a base primária de arrecadação do FAT. Isso fez com que o potencial de proteção social e promoção de novas oportunidades de trabalho para a população ficasse comprometido. Logo mais a gente vai entender isso. Como nós podemos ver neste balanço simplificado, o FAT ele conta com diversas fontes de renda para conseguir cumprir os seus objetivos de financiar programas de compensação de renda e prestação de serviços referentes ao SPETR, Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. E também garantir recursos monetários com empréstimos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para financiar projetos no Brasil. Vale também ressaltar que as receitas primárias do FAT são a arrecadação do PIS/PASEP e a cota parte da contribuição sindical, o que significa que todas as receitas do FAT estão relacionadas à situação econômica do Brasil. Esse fato explica o que nós vamos ver agora no fluxo contábil financeiro anual do FAT, onde em 2014 foi atingida a marca histórica de 49,6 milhões de empregados formais e em 2015 para 2016, com a queda do PIB, houve uma elevação no nível de desemprego e dos trabalhos informais, o que se perpetuou até 2021 e somente em 2022, pós-Covid-19, o nível de desemprego começou a baixar. Isso tudo influenciou para que houvesse um déficit no resultado operacional durante 8 anos seguidos no FAT. Como podemos ver ali no fluxo contábil, o déficit ele foi de 2013 até 2020, sendo o ano com maior receita o de 2014 e o ano de menor receita sendo 2019. Agora, entendendo um pouquinho como até mesmo no ano com maior receita do FAT, ele ainda conseguiu ficar em déficit. Como nós já falamos anteriormente, a desvinculação orçamentária e a desoneração tributária afetaram significativamente a arrecadação de receitas do FAT. A desvinculação está válida desde 1995, com 20% sobre as contribuições sociais. Porém, em 2016, foi aprovado para 30%, o que fez com que o total de receitas desvinculadas fosse superior às desonerações estimadas de 2016 até 2019. Ademais, com a aprovação da reforma da Previdência em 2019, que fez com que as normas do FAT tivessem alterações, essa reforma suprimiu a incidência da DRU sobre o PIS/PASEP, modificou o artigo 239 da Constituição Federal de 1988, no inciso 1º, com a redução do percentual dos repasses obrigatórios ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de 40% para 28%, e possibilitou a retenção de parte da arrecadação do PIS/PASEP
para atender à necessidade de financiamento do sistema previdenciário federal a partir de 2021. O último ponto funcionou na prática como a DRU, pois, em 2022, quando foi repassado à Previdência 17,6 bilhões, esse valor ficou muito próximo ao que seria repassado com a DRU. Com isso, os valores desvinculados aos objetivos originais do FAT não só cresceu nos últimos anos, como superou o déficit primário, como nós podemos ver neste gráfico. Além disso, como nós podemos ver com a evolução anual das receitas e obrigações, a linha azul mais escuro sendo as receitas e a linha mais clara sendo as obrigações, nós conseguimos ver que as receitas financeiras do FAT tiveram estabilidades pelo fato de estarem associadas à taxa Selic. Isso fica muito claro quando nós vimos as variações anuais negativas de arrecadação em 2013, 2017 e 2020, quando o Banco Central do Brasil decidiu por movimentos de quedas nos juros, o que fez com que, por exemplo, em 2020 a arrecadação caísse em 27,4% ao ano anterior. Ademais, as receitas financeiras foram afetadas pela queda das aplicações do FAT em programas de microcrédito via depósitos especiais, como exemplo, o Programa de Geração de Emprego e Renda e do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Isso acontece desde 2007 por conta das limitações geradas com os gastos do seguro-desemprego e abono salarial. Isso fez com que os depósitos especiais, que representavam 37,4% do componente financeiro do FAT em 2006, começassem a cair drasticamente, a ponto de que em 2022 representava apenas 1,3% do total. E em questão das despesas correntes, podemos observar que elas tendem a elevar, por mais que tenham ocorrido algumas quedas. Agora, com a evolução dos saldos anuais do patrimônio do FAT, nós podemos observar que em 2022 houve crescimento expressivo das receitas financeiras, que compensou a queda da arrecadação do PIS/PASEP e a elevação dos gastos de seguro-desemprego. Porém, o aumento expressivo dos repasses à Previdência, sendo de 17,6 bilhões, comprometeu o resultado operacional, mas mesmo assim tiveram um resultado positivo pelo segundo ano seguido. Além disso, nós podemos ver que o arranjo institucional do FAT permitiu uma significativa trajetória de acúmulo patrimonial desde sua origem. O montante acumulado de seu patrimônio financeiro chegou a 455,2 bilhões em 2022, o que representa em torno de 4,8% do PIB nacional. Essa evolução patrimonial deve-se especialmente à obrigação constitucional de novos repasses anuais ao BNDES, cujo montante se mantém como ativos financeiros do FAT e ao rendimento de aplicações financeiras. Agora, falando um pouquinho dos programas de assistência financeira ao trabalhador, sendo eles seguro-desemprego e abono salarial, vale a pena ressaltar que eles constituem os principais itens de despesa corrente do FAT. Dando uma olhada naquela tabela que a gente viu lá no início do fluxo contábil financeiro, nós podemos ver que até 2014 as despesas com esses programas vinham numa crescente, porém houve uma queda em 2015, um leve aumento em 2016 e depois iniciou-se uma decrescente até 2019. Agora, vendo o gráfico de evolução anual da relação entre receitas primárias do FAT e gastos totais com o seguro-desemprego e abono salarial, podemos observar que em quase todos os anos os gastos com os programas superou o valor da receita líquida com o PIS/PASEP. Os únicos anos que não aconteceram isso foram os anos de 2020 e 2021, na mesma época que a DRU deixou de incidir sobre as contribuições sociais. Como estes programas são considerados gastos obrigatórios pela CF 1988, eles não estão sujeitos a contingenciamentos orçamentários, o que significa que quanto maior a participação destes dois itens no total de despesas do FAT, menor será o espaço financeiro para os demais programas não considerados obrigatórios. Agora, dando um foco maior para o programa de seguro-desemprego, suas variações nas despesas anuais estão diretamente associadas ao valor individual do benefício, a quantidade anual de beneficiários e a duração do benefício, ou seja, a quantidade de parcelas a serem pagas.
Quanto ao primeiro fator, o valor corrente do salário mínimo exerce grande influência, uma vez que é definido pela CF 1988 como o piso para os benefícios sociais de natureza previdenciária. Quanto à quantidade de beneficiários, o fator determinante é o estoque de trabalhadores formais ativos na economia em cada ano. Como podemos ver no gráfico de evolução anual do gasto, número de beneficiários e percentual de beneficiários do Programa Seguro-Desemprego sobre o estoque de trabalhadores formais, conseguimos ver que os números indicam que, após elevação até 2014, quando alcançou o pico da série com 8,3 milhões de trabalhadores beneficiados, a trajetória começou a demonstrar quedas seguidas, fechando em seu menor patamar com 5,5 milhões em 2021. Consequentemente, a proporção de beneficiários em relação ao estoque de trabalhadores formais no Brasil também começou a cair. Podemos ver também que o total das despesas com o programa passou a registrar queda a partir de 2015, com relativa recuperação em 2020, em meio aos impactos da pandemia do Covid-19 e das políticas de mitigação por parte do governo federal. Além da queda do estoque de trabalhadores formais, a diminuição tanto do volume global das despesas com o seguro-desemprego quanto do número de beneficiários desde 2015 pode ser explicada por mudanças no marco normativo trabalhista no Brasil. A primeira delas refere-se à entrada em vigor da Lei nº 13.134 de 2015, artigo 4º, inciso 2º, que aumentou as regras de acesso ao benefício. Os trabalhadores mais atingidos pelas mudanças na regulação do programa foram aqueles que buscaram o benefício pela primeira ou segunda vez, em geral, os mais jovens, pois passaram a ter que comprovar um período de relação empregatícia maior que o exigido anteriormente. Em vez de 6 meses na primeira solicitação, a exigência de comprovação passou a ser de 12 meses e 9 meses na segunda. Agora, falando um pouco mais sobre o programa de abono salarial. Os reajustes verificados no salário mínimo no início da década anterior, aliados à concentração dos empregos criados em atividades de remuneração relativamente mais baixa, o público coberto pelo programa tendeu a crescer, em virtude da elevação da quantidade de trabalhadores admitidos na faixa de até 2 salários mínimos, em relação ao estoque total da força de trabalho formalizada no país. Diferentemente do que ocorreu com o seguro-desemprego, a razão entre o total de beneficiários do abono salarial e o estoque de trabalhadores formais apresentou elevação praticamente contínua nesse período. O programa saltou de 19,8 milhões em 2012 para 24,5 milhões de trabalhadores beneficiados em 2020. Em 2021, houve uma queda expressiva na quantidade de beneficiários do abono, assim como havia ocorrido em 2015, devido à alteração do cronograma de pagamento em que parte dos trabalhadores elegíveis ao benefício só puderam recebê-lo no ano seguinte. A Lei nº 13.134 de 2015 também impactou na trajetória de gastos do abono salarial. Embora as condições de acesso ao benefício tenham se mantido, o cálculo do valor dos benefícios passou a ser definido com base no número de meses trabalhados, no ano de referência, na proporção de 1/12 do salário mínimo a cada mês, em parcela única anual. Pela regra anterior, bastava haver trabalhado um mês no ano de referência para que o trabalhador tivesse o direito de recebimento do valor integral de um salário mínimo. Porém, agora, com a nova regra, o trabalhador necessita ter trabalhado formalmente o ano todo para ter acesso ao valor integral. Com a mudança, a maior parcela dos beneficiários, 57%, continuou recebendo o valor integral. Logo, 43% dos trabalhadores formalizados com direito de acesso ao abono salarial tiveram perda de benefício. Isso é, passaram a receber valores inferiores ao salário mínimo e o valor médio dos benefícios baixou para 86,7% do salário mínimo corrente. Agora falando um pouquinho sobre os programas que ofertam serviços de intermediação de emprego. No Brasil, esses serviços são coordenados pelas agências do Cine, que funcionam em parceria entre o MTE e os governos estaduais.
Em geral, as atividades ao longo dos anos envolvem uma quantidade expressiva de trabalhadores e empresas. Em 2021, ano mais recente para o qual há informações consolidadas, o Cine inscreveu 2,3 milhões de trabalhadores para intermediação. Para se ter uma ideia, o total de inscritos em 2021 foi 34,1% menor que em 2017, o que pode ser uma evidência do enfraquecimento das capacidades estatais de atendimento ao público para este serviço. O Cine também captou 1,2 milhões de vagas, sendo a maior quantidade nos últimos 5 anos, o que pode ser explicado pela recuperação do mercado de trabalho frente aos impactos da pandemia em 2020. Houve ainda encaminhamento de 3,3 milhões de trabalhadores para entrevistas, bem como a colocação de 0,43 milhões de trabalhadores em novas ocupações. Olhando um pouco para os indicadores de desempenho físico do Cine de 2017 a 2021, podemos observar que a taxa de eficiência, razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de trabalhadores encaminhados, apesar de um leve crescimento em relação ao ano anterior, ficou limitada a 13%. Ou seja, cerca de 1 em cada 8 trabalhadores inscritos são realmente inseridos no mercado formal de trabalho. No caso de sua taxa de adequação das vagas, razão entre o número de trabalhadores colocados e o número de vagas captadas, esse também ficou em patamar reduzido em relação aos anos anteriores, cerca de 35,6%. No fim, a sua taxa de admissão, razão entre o total de trabalhadores colocados e o total de trabalhadores admitidos, ficou restrita a 18,7%. Para entendermos mais, vale ressaltar que esses indicadores de desempenho do Cine estão condicionados pela redução de recursos orçamentários efetivamente utilizados para a prestação de serviços relacionados ao SPETR brasileiro, em especial os de intermediação de emprego e de qualificação profissional. Vale mencionar que os programas auxiliares de prestação de serviços aos trabalhadores chegaram a apresentar conjuntamente algo próximo a 9% de toda a despesa corrente do FAT em 2000. Desde então, a sua participação foi se reduzindo seguidamente, até apresentar seu menor valor relativo da série em 2022, com apenas 0,3% do total das obrigações, incluindo os repasses ao BNDES. Nesse sentido, esses serviços de ativação do mercado de trabalho, cuja despesa é de natureza discricionária, ou seja, não obrigatória, são frequentemente alvos de contingenciamento e cortes orçamentários, o que se torna cada vez mais residual. Uma das consequências dessa escassez de recurso é a precária estruturação dos mais de 2.000 postos de atendimento que integram o Cine. Poucos postos dispõem de estrutura adequada para o atendimento do público e oferecimento de serviços. Essa falta de estrutura do Cine também compromete o potencial de integração das políticas de trabalho, junto a outros programas sociais. As políticas trabalhistas no Brasil estão historicamente vinculadas à existência de conselhos deliberativos. Esses conselhos são compostos por representantes do governo, organizações trabalhistas e empregadores, servindo como instituições de controle social e arenas de medições para as forças econômicas do trabalho e do capital. O primeiro conselho foi o Conselho Nacional do Trabalho, criado em 1923 para mediar conflitos trabalhistas. Esse conselho se tornou relevante no contexto da política da época, levando à criação da Justiça do Trabalho e do atual Tribunal Superior do Trabalho. Após o CEF de 1988, outros conselhos se fortaleceram na área trabalhista. No entanto, a atuação separadamente desses conselhos e sem a coordenação tornam esses conselhos vulneráveis. A inserção do projeto da economia solidária na agenda do governo federal ocorreu em 2003, onde foi criada a Secretaria Nacional da Economia Solidária.
na estrutura administrativa do MTE, em busca de uma estratégia para combater o desemprego. Mas sabemos que desde o início o projeto se tornou um desafio para a administração pública do país. As dificuldades do processo de implementação dos programas planejados foram ao longo do tempo se refletindo diretamente na capacidade de execução orçamentária. No quadro 2 podemos ver uma descrição geral dos períodos e as principais características de cada um deles no momento da economia solidária na agenda do governo. Como, por exemplo, a inserção e a consolidação, no período de 2004 a 2007 e posterior no período de 2008 a 2011. Já em outro momento do quadro, podemos ver a expansão contraditória no período de 2012 a 2015 e no período de 2016 a 2019 a crise paradigma. Já na tabela 7, podemos ver as médias anuais dos indicadores orçamentários no período de 2004 a 2019. A economia solidária se trata de uma forma de organização de trabalho, que possui como alternativa a geração de renda e inclusão social. Nos últimos anos, houve uma expansão da economia solidária no Brasil, e a política pública da economia solidária é um processo de conquista social, pois o seu crescimento e a sua expansão depende tanto dos esforços governamentais quanto a capacidade das organizações políticas que fazem a economia solidária no Brasil. Os últimos anos foram fundamentais para a expansão das políticas públicas de economia solidária no âmbito nacional. Apesar dos avanços, ainda existem desafios estruturais e institucionais que permanecem e precisam ser enfrentados. Neste momento, iremos voltar a falar sobre economia solidária. Após as eleições governamentais de 2022, a nova gestão do governo federal anunciou a recriação da Senais, novamente situada pelo MTE. Com essa nova recriação, as Senais deveriam assumir um papel de estrutura administrativa para o fomento da economia solidária no Brasil, voltada a apoiar as distintas formas de associativismos e cooperativismos. Ela caberia à coordenação política e programativa, em conjunto a outras esferas ministeriais e a governos subnacionais. Agora iremos falar dos eixos centrais de atuação, como a inclusão produtiva e a diversificação, que estabelecem os mecanismos estruturais para fomentar novos grupos produtivos no país, cuja temática envolve marcos judiciais, normalizações, cadastramento, do cooperativismo de produção, trabalho e saúde mental, inovação, novas tecnologias, entre outros. Outro eixo é a educação cooperativista e assistência técnica, que engloba o assessoramento aos empreendimentos coletivos da economia popular e solidária, bem como a disseminação dos ideais cooperativistas na sociedade, com destaque às seguintes ações: assistência técnica às cooperativas e outros empreendimentos associativos, formação e qualificação de trabalhadores associados, incubadoras e extensão universitária, e Programa Nacional de Informações ao Cooperativismo. Agora iremos falar sobre o eixo central número 3, que é o fomento e o financiamento, que envolve um leque variado de programas estruturais para os empreendimentos da economia solidária, urbana e rural no Brasil, tais como créditos e financiamentos solidários, planos safra da agricultura familiar, projetos de infraestrutura como habitação, eletrificação, estrutura híbrida, agroindústria, logística e distribuição. O eixo número 4 fala sobre a promoção de negócios e a comercialização. Já no eixo 5 falamos sobre a reciclagem popular. E o eixo 6 fala sobre a seguridade social.
Com isso, podemos ver que esses eixos são fundamentais para a retomada da economia solidária no país. O sindicato é considerado uma entidade que consiste na união ou associação de pessoas. O sindicato serve para representar os interesses e direitos dos trabalhadores, com as seguintes funções: participarem de acordos coletivos, intervirem de forma legal em ações judiciais, receberem e encaminharem denúncias dos trabalhadores, garantir que os trabalhadores recebam o valor combinado de acordo com o seu contrato e também orientar os trabalhadores sobre as questões trabalhistas. Os sindicatos e os trabalhadores, ao longo da história, foram protagonistas de inúmeras conquistas e transformações sociais por meio de lutas e fundamentos da democracia. Os sindicatos continuam exercendo um papel muito importante, lutando contra a redução ou retirada dos direitos já garantidos. De acordo com o OMT, atualmente há 12.233 sindicatos dos trabalhadores, e a maioria desses sindicatos representam os trabalhadores de áreas rurais. Nos últimos tempos, houve uma queda entre os trabalhadores ocupados no país que são associados aos sindicatos. A taxa foi de 16% para 11%. Com isso, podemos observar que o movimento sindical no Brasil terá que sofrer alterações e se reinventar de acordo com as transformações ocorridas nos últimos tempos. Neste momento, vamos analisar a tabela 8. Os dados da tabela 8 permitem visualizar de forma geral essa tendência de declínio das taxas de filiação em conjunto a diversos países associados na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a partir do ano de 1990. De acordo com os países selecionados, podemos observar que a França e a Itália, em 2010, tiveram um aumento comparado a 2004. Porém, podemos analisar que nesses 27 anos a taxa média caiu 7%. Atualmente, o Brasil se encontra com cerca de 10 mil sindicatos de trabalhadores, de forma reconhecida pelo MTE. Além dos sindicatos, existem 549 federações, 43 confederações e 7 centrais sindicais de trabalhadores. Agora vamos analisar o gráfico 12, que mostra a evolução total de trabalhadores ocupados filiados e os não filiados, e a taxa de filiação no período de 2012 a 2019. Ao longo desses 7 anos, podemos visualizar que a taxa de filiação diminuiu em torno de 4,9%. Conforme os números mostram, a queda se acentua em 2 momentos específicos. Após 2015, quando a crise econômica resultou o desemprego em massa. E no outro momento seria em 2018, após a aprovação da reforma trabalhista. Pois a reforma trabalhista resultou em diversas alterações na regulamentação do trabalho no Brasil. Neste momento, iremos falar brevemente sobre a lei número 13.467, do ano de 2017, conhecida como a reforma trabalhista. Houveram mudanças estruturais nas normas até então vigentes. Essas mudanças impactaram diretamente nas relações de trabalho e dividem opiniões. Mesmo com as desavenças políticas, a reforma trouxe, de fato, a regulamentação de algumas relações de trabalho que ainda não estavam previstas na CLT. Uma das alterações diz respeito à contribuição sindical. Na lei anterior, a contribuição sindical era obrigatória, fazendo com que todo trabalhador filiado ou não filiado ao sindicato em sua classe tivesse que contribuir. Com a alteração, a contribuição sindical se tornou facultativa. Também outro acréscimo à lei foi o trabalho terceirizado ou autônomo.
As empresas agora ficam autorizadas a contratar trabalhadores terceirizados. Outro ponto também, na regra antiga, caso o empregado entrasse com uma reclamatória trabalhista, não havia custos prévios. Já com a mudança da lei, o empregado passa a arcar com alguns custos caso perca a ação trabalhista. Com isso, podemos analisar que a reforma trabalhista trouxe diversas mudanças para a vida do trabalhador brasileiro. Neste tópico, iremos fazer as considerações finais do nosso trabalho. De acordo com o texto, podemos observar que o mercado de trabalho e as políticas trabalhistas no Brasil são desafiadoras para promover o desenvolvimento inclusivo e para combater as desigualdades. Apesar da recuperação dos indicadores de emprego após a crise de 2020, provocada pela pandemia do Covid-19, houve um leve aumento na taxa de emprego no final do ano de 2022, afetando a dinâmica da população empregada. A taxa de informalidade e das desigualdades históricas no mercado de trabalho brasileiro são preocupantes, destacando a necessidade de ações específicas para gerar oportunidades de emprego para a população. O sistema de financiamento de políticas do trabalho e renda enfrenta desequilíbrios devido às medidas fiscais que afetam a receita do Fundo de Amparo do Trabalhador, o SAT. De acordo com as informações apresentadas durante o nosso trabalho, deixa claro o grande desafio que o país terá pela frente para restabelecer a trajetória de recuperação sustentada nos indicadores de mercado de trabalho. A necessidade de geração de postos de trabalho de qualidade devidamente vinculado aos sistemas públicos de proteção social. Por isso, terão que ser articuladas diferentes estratégias para a inclusão produtiva. Desde já agradecemos a compreensão